Fala aí, galerinha do bem, sejam muito bem-vindos ao episódio 5 do nosso Please Be Excited Gamescast. Um encontro de amigos para conversar sobre a indústria dos jogos, o que a gente está jogando, o que a gente está lendo, o que a gente está assistindo, geek out, se divertir e trazer um pouco de positividade, espero eu, para a sua vida, conversando sobre esse universo maravilhoso que é o mundo dos jogos. Eu sou o Celso, humildes, O'Donnell, e sempre acompanhado do meu co-host, do meu amigo e do meu filho virtual, Red Sliver. Como é que você tá, meu querido? Também, muito obrigado por mais um convite, bem animado aí essa semana, muita coisa legal acontecendo, muitas coisas no game de novo, muitos games, e a gente vai se divertir mais uma noite aí conversando aí sobre games, tanto in-game quanto os bastidores dos games aí. Não, e não só isso, nós temos aqui a nossa querida Nako no chat. Nako, obrigado por você estar sempre prestigiando nossas lives aí, que é a querida namorada do Red. E nós temos também uma grandíssima amiga aqui do Boteco da Humildade. Nós tivemos muitas oportunidades de fazer live junto com ela aqui. De World of Warcraft lá atrás, de muitas coisas. Nossa querida Benchi Lewis Brunilha, que até falou, pô, tem intro, isso aqui tem. A gente somos humilde, mas a gente somos profissional também. Entendeu? Então tá legal. A gente tá tentando fazer uma coisa bem diferente, bem legal aqui, Brunilha. Assim como a gente fazia lá atrás. Inclusive, seria legal trazer um dia também a gangue do Boteco aí, trazer o Orcão, trazer você, a gente fazer aqui um look back, olhando para trás aí nessa experiência que a gente teve muito, muito boa. Há muitos anos atrás, faz muito tempo que a gente se conheceu, Red. A gente pode salvar essa história para uma outra live. Eu tava pensando nela hoje. Tudo começou com um vídeo no Facebook que eu fiz em 3 segundos, joguei no ar, a gente acabou se conhecendo e tudo começou, e o resto da história. Com isso dito, senhores, vamos começar aqui os nossos tópicos do dia, começando por, da vez passada eu meio que surpreendi você e a Thaís que estavam aqui com a gente, com o tópico What you're watching, né? O que você está assistindo. Normalmente a gente só fala o que a gente está jogando. Mas hoje você já deve ter olhado a pauta, então é uma novidade para você, mas eu queria falar o que a gente está lendo, se é que a gente está lendo alguma coisa, né? Eu espero que a gente consiga guardar um pouquinho de tempo, e todos nós guardar um pouquinho de tempo para não só consumir mídia de diversão, mas também mídia informativa, ou até que seja uma coisa fictícia, um Harry Potter da vida, que a gente esteja consumindo outras mídias, que eu acho que faz bem para o cérebro. Você pode falar muito melhor que eu, Red, mas eu acho que faz muito bem para o cérebro você estar interagindo com mídias diferentes, com estímulos diferentes, né? E então eu vou jogar para você primeiro, o nosso querido Red. Primeiro tópico, what you reading? O que você está lendo, meu querido, ultimamente? Não, assim, diretamente eu não estou lendo nada. Basicamente quem lê e faz a leitura para mim é a Purple, a Nako, porque ela é a leitora do casal e ela vai me contando as histórias que estão ali. Então, diretamente eu não estou lendo nada. Indiretamente, eu sei a história de um mangá chamado A Menina do Outro Lado, que é um mangá da Dark Side Books, é um mangá de terror, e ao mesmo tempo Demonologistas também, que é uma outra série que é a do Invocação do Mal e Insidious, não sei se você sabe a série de filmes, basicamente é a história deles nos livros, né? É um casal de como é que fala? Investigadores sobrenaturais. É muito legal, assim, é uma coisa... É uma biografia deles. Eles vão contando basicamente quais histórias eles passaram, por quais demônios eles tiveram que lidar. Que maneiro, como a Bruninha falou, um livro parece ser fora da curva, bem bacana mesmo. Do meu lado, compartilhando, eu sou da gangue do audiolivro. Red, eu não sei se tem alguma coisa científica em relação a isso, mas se você, cara, qualquer dia que eu tô com insônia, que eu tô com problema para dormir, melhor coisa que eu faço, abrir um livro. Se eu ler 2 frases, me dá sono. Assim, eu sou péssimo, péssimo. Raramente eu consegui pegar um livro. Tem que ser uma coisa muito legal, muito interessante para que eu fique engajado e não fique com muito sono. Então, o audiolivro, né, o audiobook acaba sendo minha melhor alternativa. Eu tenho ouvido bastante audiolivros nessas últimas semanas e meses, e o mais recente que eu estou ouvindo chama-se Superfans, que pode ter alguma coisa a ver com esse projeto que a gente está fazendo aqui de podcast e tudo, que ele fala muito de uma coisa que está mexendo muito comigo ultimamente, que é você, ao invés de ter números exorbitantes, você tem um grupo pequeno, mas que você tenha um relacionamento mais íntimo com essas pessoas e que você tenha uma troca mais genuína. Eu falei, pô, eu quero, sim, me fala mais disso, isso é legal, e é isso que eu estou buscando. Então, fica aí uma recomendação, o nome desse escritor é Pat Flynn, cara muito gente fina, eu já vi algumas entrevistas dele também, e é um cara muito pé no chão, que faz um trabalho muito legal.
Passando de What You Reading, nós vamos agora para o próximo banner, que é What You Watching. O que você está assistindo? Eu vou começar, Red. Eu falei na live passada que eu estava assistindo Percy Jackson and the Olympians. Eu assisti até o final, gostei bastante. Tem algumas reservations aí. Se a Thaís estivesse aqui, que ela falou que não tinha gostado, eu ia até concordar com ela que no final não fica tão legal, mas acho que ela não chegou lá, pelo menos pelo que ela me passou. Mas eu gostei da série, foi muito bem feita. Eu acho que realmente no final talvez faltou dinheiro, faltou tempo para que pudesse explorar mais histórias do livro. Então acabou dando uma rushada no final que eu não achei tão legal. Mas com isso dito, se eles fizerem as 5 temporadas equivalentes aos 5 livros, eu vou estar lá com certeza na Disney Plus assistindo. Eu acho que vai ser um conteúdo legal. Uma vez terminado isso, a outra coisa que eu estou assistindo, que estava way overdue para eu assistir, era a série do Halo. Né? O Halo é uma franquia que eu tenho muito pouco conhecimento. Eu só joguei o primeiro Halo até hoje no Master Chief Collection no meu Xbox, e eu estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco da história do Master Chief através desse conteúdo. Foi um conteúdo que não foi tão bem aceito pela crítica especializada, parece que faltou budget, parece que não foi tão legal, mas eu estou gostando bastante e estou me divertindo até o momento, mas eu acho que eu estou no segundo capítulo, ainda na metade do segundo capítulo. Isso é que eu estou assistindo no momento. E On Deck, tá? Finalmente saiu digital, eu não estou no Brasil, então eu tive que esperar para receber. Mamonas Assassinas, que é uma coisa da minha geração aí, que foi pro cinema, minha irmã assistiu, amou e falou, pô, vai ser demais e tudo. E eu estou esperando a senhora humilde a encontrar um dia que ela possa assistir comigo, porque ela dorme mais cedo que eu, porque ela acorda mais cedo que eu. Então a gente tem que arrumar um horário que a gente consiga assistir junto. Não tem como não assistir junto esse filme como casal, nós somos ambos da geração dos anos 80, nós crescemos com Mamonas Assassinas, então a gente quer muito ver esse conteúdo. Red, fala para mim você, o que você anda assistindo? Basicamente, cego com 2 animes, né? Um é o Solo Leveling, que tá bem alta aí na Crunchyroll, né? É um manhwa, né? Ele é baseado num mangá, eu acredito que ele é coreano, e que por sua vez é baseado numa visual novel, né? Numa novel, né? Um livro que virou um mangá, que virou um anime. É um anime que tá saindo ainda, ele não terminou de sair todos os episódios. Conta a história de um mundo que foi... tem muitos isekais, né, no mundo dos mangás, que é basicamente pessoas que vão para outro mundo. Que elas morreram porque elas foram transportadas, e aí elas vão para um mundo fantasioso. Nesse caso, acontece uma coisa um pouco diferente. O mundo é invadido por portais e monstros sobrenaturais que magicamente são imunes a armas convencionais. Então o exército não pode fazer nada. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas despertam poderes de RPG. Então elas usam espadas e arcos, e esses itens mágicos são as únicas coisas que podem machucar esses monstros, né? Então as pessoas começam a ganhar um emprego novo chamado Hunter. Então, ao mesmo tempo que os portais apareceram, algumas pessoas ganharam poderes de conseguir lidar com os monstros dentro desses portais. E a história acompanha uma pessoa que é um Hunter, né? Que teve um poder despertado, mas ela despertou um poder muito fraco. Então ela foi sempre muito... sofreu muito bullying, né? Dos outros lá, falando, puta, você é fraco, você apanha pra um bicho fraco. E aí acontece uma situação lá, e aí é reviravolta, e já vou entrar muito no plot. Mas é basicamente isso, a história de Solo Leveling. E é um anime que tá fazendo muito sucesso, lembra muito Sword Art Online. Exatamente. Como a Bruninha tá falando ali, é uma narrativa clássica de mangá, que o personagem mais fraco acaba virando o personagem mais forte, né? Quando você falou assim, ali que despertou um negócio fraco, eu falei, ok, é o Seiya, tá bom. É basicamente isso. Ele vai pegar a armadura de Sagitário daqui a pouco, ok, tá legal. É terrível. E aí, o outro que eu tô assistindo com a Nako é o Villainous Otome Game. Depois eu peço pra colocar o nome em japonês, que é gigante também, porque também é de uma novel. Que a personagem vai parar num Otome Game. Ela é um Isekai que ela vai parar. Exatamente, ela mandou ali o nome bem longo. Jesus, mas é basicamente uma personagem. A personagem é uma menina que morre e vai parar no mundo de um jogo de Otome. Aí você fala, poxa, que, né, coisa narrativa fraca, vai parar num joguinho de Otome Game lá de escolher o homem. Mas é bem divertido, que ela vai criando um harém reverso lá, vai conquistando os homens ali, as opções das rotas, né, das rotas românticas. Ela meio que sem querer, ela acaba meio que salvando a vida de todo mundo. Ela fala assim uma frase que pro personagem foi a última frase que a mãe dele falou, ou que o pai dele falou antes de sumir, aí o personagem começa a chorar e se apaixona por ela. É muito legal, assim, a dinâmica.
E é meio que uma comédia romântica, vamos dizer assim. É bem divertido. Muito bom, muito bom. Olha, para a gente engajar aqui com o chat um pouquinho, aparecendo aqui em banner, olha, a Brunilha falou aqui, perguntou se a gente já viu Dune 2. Eu posso começar dizendo que eu vi o primeiro Dune. Na época da pandemia, ele foi lançado direto na HBO Max, que agora é só Max, né? Antigamente era HBO Max. Então, eu vi aqui de casa. O Dune 2 parece que é fenomenal e parece que é um must de assistir no cinema. Eu confesso que estou com preguiça de ir no cinema. Eu acho que eu vou esperar o filme sair eventualmente na Max e assistir por live streaming aqui em casa mesmo. Eu mesmo fazer uma pipoca, com a senhora humilde do meu lado e com pipoca do lado. Duas pipocas, a pipoca de comer e a pipoca de fazer carinho, né? E ficar de boinha aqui em casa. Eu acho que eu vou preferir fazer isso. Mas aí eu mando a pergunta de volta para você, Brunilha. Você já assistiu Dune 2? E se você assistiu no cinema, recomenda a gente assistir? E eu pergunto pro Red também. Red, você já assistiu Dune 2? Não assistimos, só vimos os memes online, né? Sim. Mas não assisti nem a Nako. Basicamente, o melhor meme que tem é de um cara andando com um hoverboard, com uma minhoca, assim, gigante, atrás, assim, de PVC e a musiquinha do fundo. Então, é um filme que tá dando bastante impacto, pelo menos de meme na mídia, no Twitter, agora no X, né? E, assim, Sim. quando isso acontece, eu imagino que o filme é bom. Não faço nem ideia do que se trata. Eu acho que eu vi um trailer do Dune 1 quando saiu, junto com a Nako, e a gente acabou não vendo, mas parece que a Lyris falou aí, a Brunilha falou que que não precisa ter visto o primeiro para entender a história do 2. Mas a gente é meio que gosta de ver as coisas primeiro, por mais que não tenham relação, seguir a ordem para depois ver o segundo. Muito bem, muito bem. Passando então de what you reading, to what you're watching, to what you're playing finally, né? Vamos falar então o que a gente tá jogando ultimamente. A gente vai deixar o Rebirth, Final Fantasy VII Rebirth, por último, que é o jogo que a gente tem em comum e a gente vai geek out um pouquinho aqui. Não tá na lista, mas já que a gente está falando não, já que você está com o seu background do jogo que você jogou e que você estava falando da sua mania de ver o primeiro antes de ver o segundo, eu curiosamente, não sei se eu já te falei isso, Red, mas eu fui atrás do Helldivers 1. Eu falei, como eu vou jogar o 2 sem jogar o 1? E aí eu, por um acaso, eu tenho ele já na PSN, deve ter sido no PSN Plus, alguma coisa que eu peguei. Eu joguei e gostei muito, quero continuar em algum momento, mas eu já comprei o 2 e não trouxe pra gente conversar sobre o Helldivers 2 aqui, só porque eu realmente joguei, acho que 3 drops no máximo, menos de uma hora. Então não estou qualificado para dar opiniões, mas realmente parece ser redondo. E eu espero que você e a Brunilha, você e a Nako tenham a oportunidade de pelo menos assistir o Starship Troopers em algum momento no futuro, porque ele parece muito, ele bebe da fonte do Starship Troopers muito, o Helldivers 2. Mas vamos começar por você então, Red, já que a gente já falou um pouco do Helldivers aqui. Você anda jogando Helldivers no PC, correto? Exatamente, no PC. E como é que tá essa experiência para você até o momento? Tá maravilhosa. Como eu tenho o Steam Deck, tô jogando tanto no PC quanto no Steam Deck, tá? Então eu tenho tanto a ideia do controle quanto a ideia do... Também dá para colocar no controle no computador, quanto na Steam no computador. Tá maravilhosa a experiência, bem lisa. É um jogo, assim, extremamente divertido, com muitos detalhes de gameplay. É um jogo que é muito divertido para se jogar sozinho, ao meu ver, mas é muito mais divertido jogar com companhia. E seja no multiplayer com pessoas aleatórias ou com amigos, você vai se divertir porque é um jogo que tem Friendly Fire, que não é muito punitivo com Friendly Fire, porque é muito fácil respawnar no jogo. E ao mesmo tempo tem coisas estranhas, engraçadas. Tem mecânica de ragdoll, quando você meio que passa numa explosão, alguma coisa explode perto de você, seu personagem sai voando assim, eles gritam, é muito engraçado. Sempre é um jogo que eu falo que é uma fábrica de memes. Tanto que o Carbot fez uma animação também desse jogo, é maravilhosa. Então é um jogo que, ao mesmo tempo que ele tem mecânicas e coisas sérias, com um cooperativo muito sólido, e eu quero falar que se tem alguma coisa que faz eu gostar de um jogo por muito tempo, é um cooperativo sólido. E esse jogo tem isso. É um jogo que você consegue fazer muita coisa sozinho, mas se você tem aquele amigo que você consegue se comunicar, falar assim, putz, cara, me cobre aqui enquanto eu faço isso, ou olha ali para tal lado tem um monstro chegando, você consegue chegar muito longe, você consegue fazer dificuldades insanas.
E por falar nisso, o jogo tem um sistema de dificuldade muito legal, que você mesmo escolhe a dificuldade da sua missão. Tem missões triviais até missões impossíveis, ou seja, são 9 níveis. Tem 9 níveis de dificuldade nesse jogo. Então você, putz, cara, não sou muito bom com FPS, será que eu vou me divertir com esse jogo? Aliás, com o third person shooter, no caso. Eu não sou muito bom de mira, eu vou me divertir? Vai. Você tem uma dificuldade que basicamente uma pessoa que não tem muita habilidade vai conseguir jogar e falar, não, eu quero um desafio, eu sou hardcore gamer, eu jogo shooter desde pequeno, eu quero um desafio nesse jogo. Vai ter. Então é um jogo que tem um slider de dificuldade muito bom, um cooperativo muito sólido, essas brincadeiras também, que é pela história, é muito maravilhoso esse trailer, é o intro do jogo. É um jogo que ele faz muita besteira, muito humor, e ao mesmo tempo, se você está buscando um gameplay sólido aí, cooperativo, ele tem. Story-wise, eu imagino, eu não vi ainda com a Nako, mas deve ser exatamente a história de Starship Troopers. Não tem muito lore nesse jogo. E ele tem um outro fator também divertido, que você faz parte de algo maior. Poucos jogos fazem estatísticas com seus jogadores, ou você sente que você jogando com outros jogadores, você está alcançando um objetivo maior. E nesse jogo você meio que liberta os planetas. E não é só numa missão que você vai libertar o planeta, nem duas. Exige milhares de missões num planeta para conseguir libertar ele. E você vai vendo isso mudando em real time, outros jogadores completando missões e mudando a porcentagem de libertação do planeta para a democracia, né? Você está espalhando a democracia, matando os bichos, mas o ponto é muita coisa legal aí. Desculpa de interromper, Red, mas eu só queria pegar esse gancho, porque fica uma pergunta, eu já vi essas estatísticas ali mostrando, conhecendo a criatividade desses desenvolvedores, você acha que o momento que um planeta for libertado vai acontecer alguma coisa que a gente não tem conhecimento ainda? Eles já falaram alguma coisa sobre isso ou não? Tem mecânicas que, assim, quando o planeta é libertado, ainda ele pode ser atacado pelos aliens de volta, tá? Não é só os Helldivers, né, que estão atacando e libertando os planetas, mas também os aliens, né, as duas raças aliens que existem no jogo, eles atacam de volta. Eu sei que depois de liberar todos os planetas, liberava uma raid final no 1. No 2, já deve ter acontecido, eu só não sei com o que acontece ainda. Mas provavelmente deve ter alguma coisa. Você deve conseguir fazer um assalto final no planeta homeland dos aliens. Eu imagino que seja isso, porque meio que a Terra principal, o planeta Terra, a Super Terra, tá no meio e você vai meio que expandindo o território dela até chegar no território dos inimigos. Então eu imagino que tem um assalto final, mas eu tô num ciclo que isso não tá acontecendo. E depois disso, no jogo original, esse ciclo resetava. Você conseguiu lá fazer tudo, e depois de um certo tempo voltava do início. E também esse jogo tem duas raças no 2, e vai ter uma terceira raça, que é o Illuminati, que não tem ainda no 2. Então, tem os robôs, que eu esqueci o nome, tem os Terminids, que são esses alienzinhos aqui, os Zergs aqui, Zerg-like, e Sim. tem os Illuminatis, que são os... Como é que eu posso falar? Aquela raça tecnológica do StarCraft, Os Protoss. os Protoss. Basicamente, os Illuminati são muito... bebem da fonte dos Protoss. Eles são iluminados, eles têm uma tecnologia meio blink, luz, e eles não estão ainda no 2, mas acho que tem planos, por conta do sucesso do jogo, os devs têm planos aí de colocar eles no segundo jogo também. Eu acho muito legal o como um acaba bebendo da fonte do outro, né? Eu lembro que eu joguei StarCraft 1 no lançamento, em 90 e poucos, e aí alguns anos depois eu assisti Starship Troopers e senti muito a vibe do StarCraft no Starship Troopers, por causa dos Zergs, dos Humans. Não tem o Protoss nesse caso, mas eu senti essa vibe, inclusive, no Starship Troopers. Não é um spoiler do filme, mas em algum momento eles estão numa base e assim, eles ficam literalmente rodeados das criaturas insetos que parecem os Zergs. E me lembrou muito do Zerg Rush ali, aquela coisa que você vê no StarCraft. E que aconteceu até com uma personagem, a Kerrigan, do StarCraft. Então tem muitas conexões ali que eu fiz. E aí, anos depois de ver o Starship Troopers, eu joguei StarCraft 2 e tive essa coisa inversa. Eu falei assim, caramba, é muito parecido com Starship Troopers. E esse jogo está trazendo isso mais uma vez. E eu imagino que ele beba muito da fonte, sim, do StarCraft, e de uma forma legal e coerente, criativa, não de cópia, né? Então, acho Não, muito... copia não faz igual. Sim. Brunilha, eu entrego a idade aqui direto, Brunilha. É inevitável, porque, inclusive, eu até tento celebrar isso de alguma forma, porque teve um capítulo aqui, Brunilha, você perdeu,
acho que foi o segundo ou terceiro capítulo aqui do Please Be Excited Gamescast, e a gente trouxe o Nightsuno aqui, e eu faço esse B-roll aqui, eu boto esse gameplay aqui às vezes, e aí o Nightsuno tava aqui, aí a gente botou uma pauta, ele escreveu mais cedo que ele tá jogando, aí ele falou, eu tô jogando o Castlevania, aquele antigão, aí lá vou eu preparar o B-roll do Castlevania antigão. Aí quando chega na live, ele, não, o que eu tô jogando é aquele antigão, Symphony of the Night. Eu falei, não, Night, não, velho. Eu joguei Symphony of the Night, eu já era adulto, eu já tava nos Estados Unidos, cara. Não, já tinha comprado meu PlayStation 1, já tinha carro, eu já tinha conta para pagar, e aí eu achei bem engraçado. Então a gente tenta celebrar essa diferença aqui de gerações. Por falar em gerações, Red, eu quero falar de um jogo aqui que não é um jogo para todas as gerações, mas ele é do criador que tocou todas as gerações. E aí eu não quero fazer dessa live aqui uma homenagem especializada, eu acho que em outro momento a gente pode fazer isso, principalmente se no momento que não for para a gente sensacionalizar esse momento e talvez capitalizar numa coisa triste, mas Akira Toriyama faleceu, criador do Dragon Quest, do Dragon Ball, que faz a arte do Dragon Quest, que fez a arte de muitos jogos, Chrono Trigger em especial, e tem um jogo que vai ser lançado mês que vem, que se chama Sandland, e eu não tinha conhecimento absolutamente nenhum desse produto, mas ele claramente tem o traço do Akira Toriyama, que é lindíssimo, eu adoro, e eu não sabia, ele é um mangá, já que ele trabalha há muito tempo, talvez um anime também, eu não tenho certeza, e foi lançado um demo agora, um mês antes do jogo ser lançado, vocês podem ver aí pelo B-roll, tem a cara e a alma do Akira Toriyama toda ali, é impossível você não ver isso ali. E eu tive a oportunidade de jogar esse demo hoje, um pouco mais cedo, antes de começar a live. É um demo de mais ou menos meia hora. Eu fiz algumas notas aqui e eu acabei colocando. Peraí, que eu vou ter que pegar de novo aqui, que eu acabei colocando em cima do share que eu estou fazendo. Mas é um demo que. Deixa eu já começar falando das coisas que eu não gostei desse demo. Por quê? Porque eu estou mimado e eu estou mal acostumado, Red. O que a Square Enix tem feito ultimamente, algumas outras companhias também, mas a Square tem que parabenizar o trabalho deles. Eles têm feito muitos demos que são basicamente a entrada do jogo, na maioria dos casos, a entrada do jogo. Eles fizeram isso, inclusive, com o Rebirth recentemente, mas tem jogos até de 3DS que eles fizeram isso, como Bravely Default, onde você joga as primeiras horas do jogo e aquele progresso é carregado para o jogo principal. Então você acaba utilizando o seu tempo e, ao mesmo tempo, descobrindo se é um jogo para você ou não. Esse demo não é exatamente isso, então isso me desapontou um pouco, mas deu para ter uma ideia legal o que ele é. A história basicamente... Bom, eu ia falar do que a história é, mas eu nem vou tentar dizer o que a história é ou não é, porque é o primeiro defeito do demo para mim. Não se toca na história do jogo durante o demo inteiro. Você já entra num mundo aberto, cheio de dunas ali, de areia, que vocês estão vendo no B-roll agora, e você tem a oportunidade de matar inimigos, de você matar world bosses, e você fazer 2 dungeons, mas não tem contextualização nenhuma do mundo. Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade ali de me colocar no roto, porque é um jogo que vai sair aproximadamente um mês, e se fosse uma coisa assim que fosse muito, muito especial para mim, eu não teria perdido. Então, agora que eu peguei minhas notes aqui, bom, já entregando a idade mais uma vez, aí para quem jogou de PlayStation 2, ele me lembrou muito Steamboat Chronicles, que é um jogo de PlayStation 2 muito legal, que é meio steampunk misturado com Mad Max, é uma coisa muito, muito diferenciada, e eu recebi essas vibes desse jogo sim. A jogabilidade em si é muito redonda, você pode jogar com esse personagem principal aí que se chama Beelzebub, que é um capetinho, um demônio, né? E o foco do jogo, pelo menos a história do jogo que eu vi por esse trailer que eu peguei da Bandai Namco Brasil, do canal deles, que tem aí legenda em português, shout out para todos os developers e publishers que fazem esse trabalho diferenciado aí, trazendo conteúdo, se não localizado por voz, mas pelo menos localizado por legenda. E esse personagem mais 2, eles estão se responsabilizando por conseguir trazer água para a comunidade deles e fazer que ela continue a prosperar. Então parece que é uma premise legal. Você tem mecânicas de world bosses, você tem mecânicas e a mecânica que talvez eu tenha mais gostado, deve aparecer no B-roll em algum momento, é a habilidade de você summonar
máquinas, tipo, carros e tanques e robôs, e você acaba entrando neles e pilotando eles. Então, achei uma mecânica muito, muito, muito legal. E aí, ó, vai aparecer agora, pega uma carona em veículos poderosos. E assim, são veículos extremamente diferentes, com mecânicas extremamente diferentes. Você vê, ó, esse que está aparecendo agora, você pode pular entre velas, tem um que você pode andar pela água e, né, tirar roadblocks de alguma forma. Então, assim, muito, muito legal. Estão aparecendo somente 5 opções aí agora de veículos, mas esse é o shortcut para os veículos. Você tem mais veículos do que 5 e você pode customizar de várias formas, com armas diferentes. Você pode customizar em termos de poder e de build, o que é muito legal, mas ao mesmo tempo, esteticamente, você pode mudar as cores, botar stickers, um monte de coisa. E olha, obrigado pelo contexto aí, Naco, para não falar besteira aqui. Então, sim, a Sandland é publicada no Brasil pela Panini. Legal saber disso. E parece que é um conteúdo muito conhecido, né? Na verdade, não por mim, mas eu tenho um World Boss que tá aparecendo. Eu matei esse aí hoje, esse escorpião gigantesco aí. Para quem está assistindo ao vivo aqui, tá vendo o que a gente está vendo aqui também. E eu sim morri para ele também. Esse gameplay não é meu, mas apareceu um game over ali, porque eu também morri para ele uma vez, porque eu estava com o Mac errado para cuidar disso. Mas realmente foi um demo que não conseguiu demonstrar o que eu acho que esse jogo é. Não teve interações entre personagens, não teve troca de diálogo, não teve contexto de história. Tudo que eu estou contando da história para vocês foi assistindo esse trailer que eu assisti para poder até entender se eu gostaria de ver jogar esse jogo ou não. Por ser talvez uma das últimas obras que o Akira Toriyama trabalhou diretamente, eu gostaria de jogar esse jogo ainda esse ano, mas eu acho que entre o Final Fantasy VII Rebirth e o Stellar Blade, que vai sair no final de abril também, eu acho que ele vai ficar aí, talvez, um pouquinho mais lá para frente. Red, pelo que eu falei agora, você é uma coisa que te interessa, você gostaria de jogar, talvez não seja aquele caso do Not For Me, onde é que você está nesse jogo exatamente? Esteticamente falando, ele é muito legal, né? Os traços, assim, são maravilhosos, né? Não dá pra falar nada aí de nada contra, por considerar que os veículos são muito bem feitos. O Akira Toriyama, ele gostava muito de desenhar veículos, né? Então, acho que teve um bom carinho dele aí no design desses veículos. Lore-wise, eu também não vi nada, então não posso nem comentar, mas gameplay-wise, essa parte dos veículos me pega, tá? Me lembra um pouco do Borderlands 2 e 3, que começa a ter um pouco de variedade e customização de veículo, né? Mas não chega nem aos pés, pelo que eu tô vendo aqui, o Borderlands, eu digo, né? Não chega nem aos pés do quanto de customização você tem aí. Eu tava vendo ali ele trocando as armas e as tracks do veículo, né? Então acho que é uma customização, assim, robusta do que você pode fazer no veículo, tanto estética aí, quando você comentou, quanto também de maneira em relação ao gameplay. E isso me deixa bem animado, tá? Eu acho que é um diferencial do jogo aí é, que pode me hook up aí. Eu não faço nem ideia da história e ela precisa ser boa para ter alguma, para eu conseguir seguir, mas o gameplay definitivamente, por conta dos veículos, me chama atenção. Eu vi que tem uma parte de stealth ali, eu não sou muito do stealth não, tá? Eu vi que, inclusive, é legal o takedown ali do personagem, que ele assusta, né? Ele mata a pessoa de susto ali, achei bem divertida. Mas Sim, not my gameplay. Pra mim é veículo explodindo coisas. justo, muito bem. Então, olha, eu vou continuar acompanhando o progresso desse jogo e ver o que tá rolando de legal aí até o dia 26 de abril, quando ele vai ser lançado. Mas, como eu disse, a probabilidade de eu jogá-lo imediatamente é muito, muito, muito pequena. Mas com isso, a gente tem que fazer o melhor que a gente tem com o tempo que a gente tem, né? E até lá, Rebirth vai continuar tomando muito do meu tempo, sem sombra de dúvidas. Eu imagino que o seu também, Red. E antes da gente falar do Rebirth, eu queria mandar de volta para você falar um pouco mais. Acho que a segunda ou terceira live consecutiva, e por que não? Power Wash Simulator. Continuamos aí na sagacidade. Sigo acompanhando a Nako. Ela me contou que acho que ela tá na última fase da carreira. Ela tá me esperando para terminar o jogo. É uma fase bem longa que ela tá agora, para limpar uma área bem grande. E eu acho que é a última missão da carreira, depois a gente vai para os extra jobs. E aí depois eu vou poder voltar e falar como é que foi limpar a moto do Cloud ou Midgar. Acho que Midgar também era uma fase, não sei se era. Sim. Mas depois a gente vai entrar nas extra jobs. A gente tá seguindo com os achievements.
E basicamente a gente abriu um bocal lá que é triplo e limpa muito mais forte. Você vai abrindo coisas no jogo, você vai unlocking coisas nos jogos, no jogo muito. Até no late game você tá abrindo coisa nova. É bem divertido, é basicamente que nem eu comentei da outra vez. É relaxante, ao mesmo tempo que também pode ser uma coisa que, putz, eu quero buscar achievement, e aí vira uma constância, né? É uma rotina mesmo, entre eu e a Nako a gente jogar esse joguinho. E eu não, acho que eu não sei se eu tenho muitas coisas para adicionar, a não ser que tá bem divertido. Que bom, cara, que bom. Eu tenho também no PlayStation 5, mas eu vou esperar um pouco mais para poder jogar por motivos de Final Fantasy VII Rebirth. Antes da gente ir para o tópico principal, que é o nosso progresso do Final Fantasy VII Rebirth, e a gente vai deixar bem claro aqui para quem estiver ouvindo isso mais tarde, aonde a gente vai parar o nosso spoiler, eu quero falar o que está on deck. Tem 2 jogos que assim que o Rebirth, eu der um break do Rebirth, eu vou jogar, e eles são Brothers: A Tales of Two Sons Remake, para quem estava assistindo ao vivo aqui com a gente, o Game Awards. No pre-show, foi o primeiro anúncio que teve, para mim foi o Game of the Show, que é o remake desse jogo maravilhoso de PlayStation 3, que teve um portzinho para o PlayStation 4, ele foi fully remade, saiu bem mais barato que o normal, para quem tem PlayStation Plus saiu mais barato ainda, então eu fiz a compra imediata, e assim que possível eu vou jogar. E o outro chama-se Unicorn Overlord, é um jogo da Vanillaware, que fez vários jogos maravilhosos, como Odin's Sphere, Dragon's Crown, 13 Sentinels, Aegis Rim, e eles fizeram esse jogo chamado Unicorn Overlord, e eu queria tanto apoiar o trabalho deles que eu peguei a edição de colecionador. Eu vou fazer um unboxing dela em outro minuto, mas está aqui o Unicorn Overlord para PlayStation 5. E é uma companhia que eu tenho um carinho, um respeito tão grande, eu gosto muito do traço visual deles. Então, na próxima live, eu acho que eu devo começar entre o Final Fantasy Rebirth e ele ficar... Porque são jogos diferentes o suficiente que dá para... dá para... É uma respiração do outro, se isso faz sentido. Aquela respirada assim, ok, deixa eu dar uma resetada, porque realmente o Final Fantasy VII Rebirth, ele traz muito ao mesmo tempo para a gente assimilar, né? E com isso, Red, não vamos enrolar mais não, vamos direto para o Final Fantasy VII Rebirth. E fica o que é um aviso de spoilers aqui, mas é um muito light, por quê? A gente vai falar até onde o Red jogou, porque eu estou um pouquinho mais na frente dele. Onde é que o Red está? No capítulo 2, que é o Grasslands, e ele não chegou no pântano, no Swamp ainda, aonde a main quest leva. O que vai acontecer ali, a gente não vai entrar em detalhes, mesmo que já tenha sido falado ali, né? O máximo que foi falado, que eu sei que você sabe, Red, é assim, pega um Chocobo e atravessa com Chocobo, porque senão vai dar ruim ali. E isso também está no original Final Fantasy VII. Muito bem, com isso dito, avisos de spoilers para toda a franquia do Final Fantasy VII antes do Final Fantasy VII Rebirth e, como eu disse, até o Grasslands, capítulo 2, antes do Swamp. Muito bem, Red. Por onde começamos, cara? Nossa, peraí. A gente pode falar de Zack, né? Zack aparece nos primeiros minutos de gameplay, que não aparecia na demo, né? Sim, isso foi interessantíssimo, porque, como eu disse mais cedo, inclusive elogiando a Square, que eles faziam esses demos onde o seu progresso era respeitado e tudo. Então, na nossa cabeça, o demo era o quê? Você entrava e já começava aquela lembrança do Cloud com o Sephiroth chegando em Nibelheim e tendo aquela experiência lá. E aí o jogo começa dando aquele soco no nosso estômago, e ao invés de você estar controlando o Cloud, você está controlando o Zack. Em um lugar que ele já deveria ter morrido, né? Porque se a gente voltar para o Final Fantasy VII original e o Final Fantasy VII Crisis Core, você vê que quando ele chega em Midgar com o Cloud, ele luta contra zilhões de soldados da Shinra e em algum momento ele perece ali, ele morre e acabou. Morreu ali, agorinha. Só que não. Só que não. Seja por outra timeline, seja por sei lá o que esteja acontecendo, os plot ghosts lá que querem preservar a história, não querem que alguma coisa seja modificada. De alguma forma a gente está lá sim controlando o Zack, e não só controlando o Zack andando para lá e para cá, porque se a gente falar em game dev,
se você está movendo para lá e para cá, o Cloud e o Zack, eles são muito similares em aparência, tirando alguns detalhes agora no High Def, você vê que o cabelo deles tá mais diferente, a aparência está mais diferente, mas assim, o uniforme deles é extremamente similar, o modelo deles em 3D é extremamente similar. Então você animar um personagem para ele andar para um lado e para o outro não é o fim do mundo. Dá muito trabalho, custa muito dinheiro, mas não é uma coisa exorbitante. Só que aí você começa a andar com ele. E aí você vê ali que os personagens estão mortos ou próximo de mortos. E você vê eles levando a Aerith num helicóptero. E você começa a controlar o Zack. E aí, ali foi onde a minha cabeça estourou, Red. Eu falei assim, não, peraí, o que está acontecendo? Né? Eu tinha aquela minha previsão doida do trem parar e o Zack pular e começar a lutar com ele. Para mim foi uma versão disso que aconteceu, não defendendo a minha teoria maluca, mas uma versão daquilo que aconteceu, porque a gente começou a lutar com o Zack, e o Zack tinha movimentos todos originais. O triângulo, que é um movimento especial para cada personagem da sua party, ele tinha um também. Eu falei assim, não, pera, isso não é só uma repaginação do Cloud, isso é um personagem realizado ali do início ao fim. E aí eu surtei, antes inclusive de falar do que aconteceu no final da cena do Zack. Como é que foi para você viver aquele momento, Red? Porque eu tive que pausar algumas vezes e respirar fundo e falar assim, cara, o que está acontecendo na minha frente? Porque foi difícil de acreditar. A Nako presenciou esse momento, ela tava comigo quando eu abri o primeiro jogo, né? Quando realmente lançou, e basicamente era eu falando, wait, pera, isso não tem, pera, calma aí, não, pera, por que eu tô fazendo isso? Eu falei, não, pera, isso não tem nem no original, não tem na demo, pera, o que tá acontecendo aqui? Então foi eu gritando pera algumas vezes, falando, não, isso não acontece nem no game original, não, pera, o demo também não me avisou isso, por que eu não entrei e eu não caí, tipo, não teve imediatamente aquele aviso da demo? Então eu falei, wait, aí eu parei, eu falei, não, preciso dar uma, eu também fiz a mesma coisa, eu preciso dar uma pausa, peraí, aí eu expliquei pra Nako, ela também tem noção do Final Fantasy VII, né? Mas eu falei, irmão, peraí, no detalhe aqui, isso não era pra estar acontecendo no original. Então, eles têm algo planejado. E eu vou te falar que eu nem prestei tanta atenção nessa parte do gameplay do Dev. Eu vi que ele tinha um triângulo diferente, mas eu não pensei nesse aspecto. Nossa, eles tomaram todos os detalhes, não pegaram e refizeram, reutilizaram o movement set do Cloud, alguma coisa. Agora, com você falando isso, me faz muito sentido. Mas na hora eu só fiquei tão chocado com a questão do plot que eu falei, tá, eles realmente vão mudar alguma coisa aqui. Eles cantaram a bola nos trailers, eu falei, não, eles não vão seguir com isso. E eles seguiram. Então, então eu tô... Até agora, assim, não tenho respostas, mas quero respostas. E aí, o que acontece depois disso, Red? Depois disso, você se dá a entender que todos os personagens ali que estavam no prédio da Shinra estão mortos, você vê eles sendo carregados ali, né? E aí, em algum momento, o Red 13 acorda dentro do helicóptero e vai e morde o piloto. Aí você fala assim, nenhum deles está morto. Isso aí foi uma trollada pra gente ficar meio inseguro. Mas não, tá todo mundo vivo. Ok. You cowards, né? Na minha cabeça, you cowards, vocês iam matar todo mundo, não mataram ninguém. Aí o Red 13 vai, morde o piloto, o helicóptero cai, e ele vai e pega a Aerith viva. Aí eu falei assim, you cowards, sabia que vocês iam fazer isso, vocês não têm coragem de fazer isso. Aí o Zack vai, olha pro Red 13, o Red 13 tá morto. Eu falei assim, ok, mas vocês não vão fazer o outro. Aqui, velho, eles vão e matam a Aerith de novo nos braços do Zack dessa vez. Velho, que dor, velho. Que dor, Red. Como assim, cara? Que coisa horrível. Como é que eles conseguiram fazer isso, Red? Você esperava, de alguma forma, Eu não esperava uma emoção dessa no início do jogo. Também não. Já é pra chegar dando um tapa no ouvido. Um absurdo. Bom, com isso dito, saímos dali e aí começamos aí, passa-se a parte de Nibelheim, que a gente já jogou, eu só precisava fazer algumas coisas mandatórias ali, que por mim podia ter skipped também para ficar mais streamline no jogo, mas que seja. E aí chegamos no Grasslands, onde você tá, e aquele mundo aberto. Red de Deus, eu sabia que quando o jogo estava sendo desenvolvido, um dos developers falou que estava se inspirando muito em Horizon, Zero Dawn, que foi um jogo que você até compartilhou que não jogou ainda. E é incrível as similaridades entre os dois jogos. Inclusive, se a gente falar do Horizon Zero Dawn, que é o primeiro Horizon,
ele tem uma mecânica de jogo aberto aonde eu vou chamar, eu tenho certeza que alguma pessoa mais inteligente que eu pode falar o termo técnico, mas eu chamo de extrema gravidade, aonde parece que o personagem está sendo socado no chão o tempo todo, você vê que não tem mecânica de pulo, e ele é sempre socado para baixo o tempo todo. Então, quando você vai andando assim e tem um zigue-zague no terreno, o personagem fica sendo socado para baixo o tempo todo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim, sim. E ao mesmo tempo eu estou jogando casualmente Genshin Impact, que eu não estou trazendo para a live aqui, que é um jogo muito fluido, você pode subir em tudo, você pode planar sobre os lugares, então é um choque muito grande. Não é que um é melhor do que o outro, a proposta é muito diferente, mas é uma coisa que me chamou muita atenção, o quanto esse jogo é similar ao Horizon Zero Dawn. Do mundo aberto, Red, o que você achou mais legal? Você achou um pouco repetitivo? O que te chamou mais atenção até agora no Grasslands? Eu quero pegar um gancho, porque você já fez a comparação com Genshin, com Horizon, mas eu já estava guardado aqui para fazer uma comparação com Genshin, porque você já tá jogando aí há um tempo Genshin, eu acredito que você já deve ter visto Siles, né? Aqueles fantasminhas. E eu vi muito essa mecânica com o Chocobo e com os pássaros, os owls, que mandam você lá para os cristais de Streamline. Então, isso é uma coisa que eu notei de similaridade que eu falei. Eu não sei se foi do Genshin, mas eu nunca joguei outro jogo que tem um personagem que aparece voando e te guia até um ponto de interesse. Então, isso me lembra muito. Horizon eu não tenho como fazer a comparação, mas realmente dá para perceber que o seu personagem é extremamente grudado ao chão, não há verticalização, nem pulos, nem voos, né? Enquanto no Genshin a gente vê muito disso. Agora, ainda realmente a pergunta em relação ao Open World, eu tô adorando porque eu ainda tô descobrindo cada tipo de item diferente, né? Basicamente, o Open World começa com um Shed. Não, é um pouco antes, mas eu começo a ver os pontos de interesse quando você conversa com o Shed, o Android, né? Do remake. E aí, basicamente, ele começa a abrir pontos de interesses com diferentes ícones que a gente viu lá no trailer, inclusive, mostrando as side activities, né? E eu tô adorando, assim, o quanto de variedade tem de side activities e o quanto elas não são maçantes, né? Assim, é óbvio que eu tô começando a fazer isso delas agora, mas parece que teve muito carinho em cada side content de lore. Uma vai abrir lore, a outra vai ser uma batalha com um objetivo específico, a outra vai ser um ponto de interesse que vai te ajudar com summon. Então, a variedade de atividades que são relevantes pro seu gameplay ou pro lore é o que tem me puxado, assim. Não teve nenhum canto do mapa que eu falei, nossa, até agora, né? Em game design, falou, nossa, esse canto aqui, eles fizeram aqui, não vai ter nada de especial aqui, não vai ter nada de importante que vai acontecer aqui. Então, de side content, eu vi que eles exploraram bem o mapa. Mas assim, se eu for falar aqui, o que eu realmente estou gostando até agora é o que eu falei da outra vez. A paisagem. Nossa, as views estão maravilhosas. Quando você olha para o horizonte, a borda do mapa, você fala, pô, os caras não vão fazer um detalhe ali. Não. Eles colocam. Tá bonito. Qualquer lado que eu olho, eu falo, nossa, uau! 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 É isso, é maravilhoso. Então as paisagens ainda são o que estão me chamando mais atenção. Foi um jogo realmente feito com muito carinho, Red, eu concordo com você. Um detalhe que eu queria falar sem te interromper mais cedo, a primeira vez que eu vi essa mecânica do fantasminha que leva para uma coisa, ou no caso do Rebirth dessa águia que leva, foi a Ghost of Tsushima. Você tinha uma Fox, né, uma Fox, que levava você para esses pontos de interesse similar a esse fantasminha. Eu acho uma mecânica bem legal, que deixa uma coisa mais leve e que faz mais orgânica, né? Não é uma coisa assim, não é uma seta que está te levando para um lugar, é uma coisa mais natural daquele ambiente. Eu acho bem legal mesmo. Das side quests que estão aparecendo, tem uma de Proto Relics. Você já fez delas? Acho que ainda não. Mas pode falar, tá? Não tem problema. Acho que ela tá incluída no trailer, inclusive. Tá, eu quero ter muito cuidado para falar nisso, mas eu quero dizer que porque você tem das side quests, baseado no que eu joguei, tá? E eu já fiz mais de uma região, então eu consegui ver entre aspas, o copy and paste, a fórmula do que eles estão utilizando. Então você tem
a do Summon, que você vai nos cristais e faz um negócio. Você tem a dos cristais, que você pega um monte de resources e você ganha mais conhecimento sobre o universo do Final Fantasy antes do que aconteceu e da Shinra aparecer e take over, da República e tudo aquilo. E você tem essa específica das Relics, das Proto-Relics. E bom, muito difícil falar sem dar spoilers mais na frente, mas o que eu vou deixar por aqui são as minhas favoritas, porque são as que, basicamente, isso eu posso falar sem dar spoiler, não, foi as que eles gastaram mais dinheiro. Pronto, sem dúvidas. Sem dúvidas. Tem muito dinheiro investido naquilo. Então, eu estou falando de voice-over, eu estou falando de personagens originais que vieram do remake ou mesmo personagens novos, mas você vê que tem muito dinheiro investido. Uma vez que os outros, assim, ok, essa aqui é a fórmula, como é que a gente vai repaginar para o mapa tal, para o mapa tal, para o mapa tal? Os Proto-Relics, não. É assim, ok, vamos fazer uma coisa absolutamente incrível para cada mapa, e uma coisa especial para cada mapa. Então, essa realmente eu recomendo muito. Recomendo muito. Inclusive, na primeira missão de Proto-Relics que eu fiz, sem spoilers, quando eu cheguei, a primeira coisa eu ouvi uma música. Aí eu já comecei a rir. Assim, não acredito. Não, é isso mesmo. Cara, que legal. A primeira. E a segunda, não vou nem falar. Mas, cara, recomendo muito. E do meu lado, assim, você tem pegado ao vivo as minhas reações, né, Red? A gente conversa muito por WhatsApp. E, cara, eu acho difícil algum jogo tirar o reinado desse aí do jogo do ano, para mim. Já. E a gente nem no final de março chegou ainda. Absolutamente incrível. Se você é fã da franquia Final Fantasy VII, eu recomendo muito que você jogue. É muito difícil falar, além do que a gente está falando agora, mas assim, em algum momento eu quero muito fazer um spoiler cast. E semanalmente, se a gente conseguir manter o podcast semanal, Red, para cada progresso seu, eu fico feliz aqui, ansioso de poder conversar mais. Então, eu vou parar por aqui, respirar fundo, porque eu morro de medo de escorregar alguma coisa e acabar entregando alguma coisa que tire 0,5% da tua experiência, porque eu acho que você vai gostar. Mas eu sou talvez o fã mais exigente que possa existir nesse momento. Eu joguei todos os Final Fantasy antes, assisti até o filme do Final Fantasy antes, então assim, tá tudo muito fresco na minha cabeça e, cara, eles conhecem a audiência deles e isso é o mais fundamental para mim de tudo. Considerações finais, então, Red, do Final Fantasy VII, porque eu falei pra caramba aqui e eu quero passar para você pra gente pro tópico final. Cara, Queen's Blood. Queen's Blood, né, o nome do jogo. Comente. Eu vi você me comentou quando você jogou lá em Calm, que eu já cheguei em Calm, né? Tipo, eu só não voltei lá ainda, mas lá em Calm tem a primeira leva de desafiantes ali. Eu queria, na verdade, voltar essa pergunta primeiro para você comentar e depois eu comento sobre Queen's Blood, o que eu tô achando. Quer que eu fale primeiro? Pode ser. Eu tô amando Queen's Blood e eu tô amando mais uma coisa do Queen's Blood, além do que você já deve imaginar, que são a personalidade de todos os seus desafiantes do Queen's Blood. Como eu voltei lá e falei das Proto-Relics, eles gastaram dinheiro. Não tanto dinheiro quanto as Proto-Relics. Quando eu falo gastar dinheiro, para quem está ouvindo a gente, eu digo gastar dinheiro na execução do projeto. Né? Se você faz um personagem genérico, ele vai ter uma certa aparência, ele não vai falar, ele só vai falar em texto. Agora, quando você inclui um personagem original, com roupas originais, com alta definição, com voz especializada, e a mais que eu não quero dar spoiler, porque eu estou me controlando aqui. É muito legal. E para cada experiência que eu tive no Queen's Blood até agora, só chegar no oponente e conversar com eles, eu falo assim, peraí, sério? Né? E em algumas ocasiões, eu espero que isso não seja um spoiler para você, Red, mas assim, em algumas ocasiões, só de você chegar perto e ficar parado, você vai receber informações. Isso aconteceu hoje comigo, eu falei assim, não, tá de sacanagem. Não. Ok. Aí eu larguei o controle. E assim, ok. Vai até o final. Acabou? Não acabou. Ok, tem mais. Ok, vai lá, continua. Eu fico, cara, eu tô assistindo um filme aqui. Mas o Queen's Blood em si, muito legal.
Eu tô quase no level 4, falta bater em um oponente para chegar no level 4. E esse último oponente está sendo o primeiro oponente que me fez... Ok, não vai dar para eu ganhar mais com esse deck que eu tenho. Aí eu tive que ir lá e começar a refazer os decks para ver se eu consigo dar um pega nele. Eu achei o jogo fenomenal. Assim, para mim é um jogo, tanto esse quanto do episódio da Yuffie, do Intermission, aquele Fort Condor, e esse jogo, Queen's Blood, ambos assim tão prontos para ser lançados standalone, assim como o Gwent era e foi lançado, né? O Gwent era um jogo dentro do The Witcher 3 e foi lançado como standalone. E até tem uma história chamada Oathbreaker, uma coisa assim, que eu devo estar falando o nome errado. Nele. Sim. Que é baseado no Gwent. Então, assim, para mim é um produto pronto para ser jogado ao público aí, free to play, mobile, sei lá, assim, eu achei fantástico. E uma outra coisa também que eu não posso falar que pode ser lançada também como um jogo mobile. Mas, cara, eu tô amando. Provavelmente não vai ser uma coisa que eu vou obcecar muito, porque eu quero tentar... Por mais que eu quero fazer essa run agora de 100%. Que aí, só para ficar de troféu, modo hard para eu fazer, provavelmente mais pro final do ano. Que vai ser uma jornada muito longa. E eu quero espaçar ela. Mas eu tô amando Queen's Blood. Eu vou te falar, cara, eu vou falar palavras fortes agora aqui, Red. Ele é candidato ao melhor jogo de Final Fantasy que eu já joguei. Eu quero jogar ele até o final e ver como é que é a progressão dele. Mas ele tá lá em cima com Triple Triad e Bloodsball, que pra mim são os meus jogos preferidos. Os joguinhos dentro do jogo, né? Então tô amando, cara, tô amando. Como é que tá pra você Queen's Blood até agora? Tá maravilhoso. Também adorei as personalidades dos personagens que são seus oponentes até agora. Posso contar de uma que eu achei muito engraçada, que a Nako, como eu falei, estava acompanhando jogando, e é uma personagem que estava rodeada por caixas. Uma das mecânicas do jogo é você passa e derruba a coisa. O Cláudio, eu acho que é até engraçado isso. Lá na cena de Nibelheim, acho que dá pra você levar a cadeira do prefeito. E eu fiz isso tanto no demo quanto na coisa. Eu falei, prefeito, tô levando a cadeira aqui, obrigado, tá? Beleza? Vou levar aqui e começa a arrastar ela pra lá. E quando rolou essa mecânica com as caixas, a Nako começou a olhar, que é esse monte de caixa? Aí eu falei, é a personagem que colocou aqui. Ela falou, derruba no rio, derruba no rio, leva as caixas. E a personagem realmente reclama que você derrubou o forte dela ali, né? E ela também joga defensiva, é muito engraçada. Essas coisas são bem divertidas aí no Queen's Blood em volta. E o jogo em si, eu tenho certeza também que ele está pronto para ser lançado aí uma standalone, mas meu sonho, assim como eu consegui com Gwent, que tinha uma versão lá DLC que eu comprei e tem uma versão física, eu gostaria muito, mas é um sonho que eu acho que não sei se vai se tornar realidade tão cedo, ou se vai se tornar, que fosse uma versão também física. Eu compraria booster disso, eu compraria um starter pack disso, porque, queira ou não, são cartas, um tabuleiro simples, bem definido, Sim. E aí o que você ia precisar além das cartas são aqueles pininhos. Então não acho que é um jogo muito difícil de se produzir do ponto de vista físico, mas eu não sei se isso está nos planos da Square ou não, mas eu gostaria muito, porque a Square fez já um card game de Final Fantasy, né? Ele não é muito famoso, do Final Fantasy VII ele não é muito famoso, mas eu adoraria muito ver o Queen's Blood versão física, tá? Esse é o meu sonho não de criança, né? Mas de adulto agora, é o meu sonho com esse jogo, porque eu gostei bastante do ponto de vista tático, do ponto de vista de mecânica, do ponto de vista das cartas. Eu gostava muito do Final Fantasy XIV também, né? O Triple Triad, né? Então, assim, eu tô adorando, assim, tô jogando esse joguinho e falando, nossa, parabéns, quero físico, quero os boosters já. Não sei se vai ter, mas eu quero. Olha, Red, eu confesso para você que eu pagaria dinheiros, plural, dinheiros, por um tabuleiro assim, de adulto mesmo. Tabuleiro bacana. Sabe aqueles tabuleiros de xadrez assim, de tiozão mesmo, aqueles bacana, carão? Eu pagava dinheiros, plural, por um desse do Queen's Blood. Eu acho que tem um grande potencial. Aliás, Red, a gente vai se ver um dia, se Deus quiser, muito em breve. Unicorn Overlord, um dos motivos pelo qual eu quis comprar essa edição de colecionador, que eu vou fazer um unboxing um dia desses, é porque tem um card game aqui dentro e parece que ele é muito robusto e muito legal. Então fica aqui guardado pra gente jogar um dia juntos, tá? Maravilha. Fica a dica. Bom,
Vamos parar por aqui de Final Fantasy VII Rebirth, porque eu morro de medo de escorregar em qualquer detalhe. E olha, eu fiz o highlight aqui mais cedo, vou fazer de novo, que a Nako botou aqui. Nada tema, a lição de casa nesse fim de semana será jogar bastante Rebirth, para vocês poderem conversar. Obrigado, Nako. Você é um amor de pessoa e espero que vocês curtam muito aí como casal, jogando a Ned Player 1 e Player 2 aí, jogando o Final Fantasy VII Rebirth e bebendo dessa história que, assim... Red, tá muito bem feita. Tá muito bem feita. Assim, eu te peço que, assim, para cada capítulo que você fechar, manda um salve, porque eu tenho, assim, eu tenho uma metralhadora pronta para você, cara, que nem eu com uma metralhadora de informação, né? Eu tenho... É que nem eu e o Narati com a pitomba do Spider-Man 2. Eu tenho tanta coisa para falar para ele desse jogo, tanta coisa, mas eu não posso. Eu respeito. A Nako tá sendo atacada por Eds agora. Eu tenho uma dica para ela quando ela voltar, para não ser atacada mais por Eds. Vamos... Para a gente finalizar aqui, porque a minha hora está um pouco apertada hoje, e o papo está muito bom. Red, eu queria falar de grandes jogos que a gente não vai lançar, que a gente não vai jogar no lançamento. E eu me inspirei em falar sobre isso, por quê? Porque, cara, 2023 foi um ano que tinha tanto jogo bom que assim não dava nem para respirar direito. Parecia que tinha um jogo do ano a cada final de semana. E a gente achou que em 2024, porque aquilo foi devido à pandemia em 2023, que acabou sendo um funil de jogos e tudo caiu naquela época, mas 2024 não está parando. Então eu queria falar que se faz um bate-bola, jogo rápido dos grandes jogos que a gente não vai jogar. Esse ano eu tentei limitar até abril, deixei uma lista aqui dos jogos que vão ser lançados. Eu tenho alguns aqui que eu já posso falar e a gente pode fazer um bate-bola aqui entre eu e você. Então vamos lá, eu vou começar. O primeiro jogo que eu sei que eu não vou jogar, provavelmente esse ano, porque é uma demanda de tempo surreal e eu já estou com grandes jogos já que eu quero muito jogar, não preciso fazer nada, mas eu quero muito jogar e vai ficar para trás. Ele já foi lançado, o Persona 3 Reloaded. Eu queria muito ter 100 horas para dedicar a esse jogo, mas infelizmente não é o caso e não vai rolar. Passando para você, Red, me fala um grande jogo que você não vai jogar esse ano. Me roubou o que eu ia falar. Persona 3 Reload é um jogo que eu queria ter jogado no lançamento e não joguei. Ele é um jogo que está aí. É um que eu não vou jogar. Mas já que a gente já comentou dele, eu vou comentar de Legend of Zelda, The Tears of the Kingdom. Acho que foi no ano passado, não foi? Foi ano passado, Tears of the Kingdom. Foi ano passado. Então, eu não tenho ainda. Pera aí, eu vou voltar para você e vou dar uma olhada aqui na lista. A gente pode dar um pulinho lá para trás também, porque tem muita coisa do ano passado que a gente não conseguiu jogar. Um jogo que vai sair agora. Bom, tem 3, a verdade. Pode falar, Red. Lembrei, Dragon's Dogma 2, lançou agora. Lançou agorinha. Não vou jogar. Dragon's Dogma. Acho que lança, para ser técnico, acho que ele lança amanhã, 3/22 ou 3/20, agora eu não sei. Na verdade, foram 3 jogos que foram lançados juntos. Princess Peach, que eu joguei o demo, Not For Me, acho super legal. Acho que quando a minha sobrinha vier me visitar, minha sobrinha tem 7 anos, quando ela vier me visitar, 100% For Me, cara. Eu vou sentar com ela, a gente vai se divertir muito. É tipo um Mario Party, só que com temático mais de aventura, princesa e coisas do tipo. Muito, muito legal. Mas saiu esse jogo, o Dragon's Dogma 2 e se eu não me engano, o Rise of the Ronin. Eles saem meio que juntos, esses 3. E esse é o jogo que eu ia falar. Rise of the Ronin, por mais que ele não tenha tido reviews espetaculares, ele tá ali entre 6 e 8, dependendo do outlet que você visse. É um jogo que fala muito comigo, porque tem toda a sensibilidade de jogabilidade que eu curto, né? E a temática samurai, porra, all day, every day. Amo, né? Então, na verdade, vai ser, até inspirou um tópico que não dá pra gente falar hoje, que é o Open World Overload, né? Por mais que eu esteja amando Final Fantasy VII Rebirth, eu me nego, e o Genshin Impact, pelos próximos 3 meses, eu me nego a jogar outro jogo que eu abra um mapa e veja milhões de ícones à minha volta. Assim, é demais, cara. Eu quero um Brothers, A Tale of Two Sons, eu quero outras experiências mais com uma trilha para eu seguir, sabe? Mas o Rise of the Ronin, com certeza, é um jogo que eu não joguei esse ano. Eu não joguei e, infelizmente, vai ter que ficar para trás mesmo. Você tem mais algum que eu gostaria de trazer, Red? Tenho. Frostpunk 2. Não vou jogar, vai lançar lá por julho.
É um jogo que eu ainda tenho que jogar muito do primeiro pra gostar. Eu tô amando ver toda a atualização dele, mas eu tô falando, putz, depois do Final Fantasy Rebirth eu vou querer jogar Persona, não vai dar tempo. Mas é um jogo que eu queria muito primeiro jogar um pouquinho mais do primeiro, porque eu não entrei nas DLCs direito ainda. Inclusive, uma das DLCs de Frostpunk fala sobre equilíbrio trabalhista, saúde e segurança no trabalho, que é mais ou menos o que eu faço na minha vida real. Então, é um jogo que, puta, quando eu entrei nessa DLC, eu falei, nossa, eu quero fazer uma run direito. Aí, basicamente, você tem que fazer, só não entrar muito, mas você tem que fazer o equilíbrio entre a empresa tem que entregar esse negócio, cara, faz o pessoal trabalhar. E, cara, se você botar o pessoal pra trabalhar nesse ritmo, o pessoal vai morrer. E é muito legal esse equilíbrio. Eu não faço esse ponto na vida real, tá? Mas é porque toca muitos assuntos da saúde, da segurança no trabalho. É bem divertido. Então, o Frostpunk 2 é um jogo que eu gostaria, porém não vou jogar no lançamento. O Frostpunk Muito 2. bem, olha. Você vai ter mais uma, Red. A minha última, 26 de janeiro, um jogaço que saiu, uma série que eu jogo desde o primeiro, Tekken 8. Tekken, né, que chama no Brasil. Assim, reviews maravilhosas, um dos melhores jogos aí da história do mundo de luta. Parece que o Story Mode é muito, muito bom, tipo novela mexicana bom, sabe? E não vai dar, não vai dar. E não vai dar tanto por termos de tempo, quanto por termos financeiros. Porque, cara, eu tenho dinheiros limitados, principalmente para coisas nerd. A minha budget para nerdices é bem limitada e eu faço isso de propósito, porque eu quero ter, né, as alocações financeiras para coisas muito mais importantes e relevantes da minha vida. Então, assim, eu tenho que jogar estrategicamente. Não tem condição nenhuma de Tekken 8 entrar nesse samba aí. Imagino que talvez ali para o meio do ano a Bandai Namco e a Sega também, né? Ambas empresas, mas a Bandai Namco que faz o publishing da Tekken, ambas empresas são muito boas com price pulse. Eles fazem promoções muito agressivas, inclusive de grandes jogos. Se você vê, por exemplo, Persona 5 Royal, você pode encontrar por 50, 60, até 75% de desconto. Então, são jogos que, no caso, eu muitas vezes espero, se eu não for jogar imediatamente, eu espero para comprar numa promoção. E antes de mandar para você, eu lembrei de mais um que vai acabar ficando um pouquinho mais para... É Sandland, que a gente falou hoje. Eu acho muito improvável de eu jogar ali um preço cheio nele, porque Rebirth e Unicorn Overlord vão estar aí tomando meu tempo, pelo menos até o Stellar Blade no final de abril. Red, fecha pra gente mais um grande jogo que você não vai poder jogar. Stellar Blade. No começo eu vou segurar. Sério? Eu não vou jogar Stellar Blade tão cedo. Pra mim, Persona vai consumir muito do meu tempo. O Rebirth vai consumir muito do meu tempo. E Persona vai se consumir na sequência, tá? O 3 Reloads eu tô falando aqui. Porque eu também quero jogar... Ele? Eu vou jogar depois? O 3... Não, vou jogar depois. Eu não consegui jogar agora, mas eu pretendo jogar ainda no futuro. Então ele entra como não joga no lançamento, que já teve aí um tempinho, né? Foi início de fevereiro, mas ele é o jogo da sequência depois do Final Fantasy Rebirth, ao meu ver, tá? Então eu não vou jogar o Stellar Blade aí próximo do lançamento, que muito provavelmente eu estarei jogando Persona 3 Reload. Muito bem. Bom, com isso chegamos ao fim do nosso podcast. Hoje um pouco mais curto. Às vezes a gente fica aqui 1h30, 2 horas, mas a gente vai fechar por aqui. Então eu queria agradecer muito a presença da Brunilha, da Naco, que apareceu aqui, deixou um comentário até bem grande. Vamos ver aqui rapidinho antes de fechar. Eu sou uma later gamer, porque eu apoio muito comprar jogos com 75% de desconto. Eu também, Naco. Inclusive, eu tenho uma regra para alguns jogos na minha wishlist, que toda vez que eu olho para eles estão com 50%, eu falo assim, how about 75%? Enquanto ele não chega no 75%, eu não pego ele. Tá certo. Mas o triste é o desespero das outras pessoas em jogar em você as informações do que elas estão jogando e você ainda não. Sim, esse dodge de spoilers é muito delicado. Por isso que eu tento esperar. Para os jogos como Rebirth não tem condição. Não tem. Eu tenho que jogar agora. Eu já estou até bem atrasado e dando dodge aí, tomando spoiler às vezes, mas eu entendo perfeitamente. Muito bem. Então, olha, para quem pôde assistir aí ao vivo com a gente, eu agradeço muito. Esse conteúdo vai estar nos seus podcasts preferidos aí, seja no Google Play, seja no Spotify, seja no Apple Podcast. Se você gosta desse conteúdo, segue a gente. Se quiser deixar uma review, a gente dá um grande joinha para vocês em agradecimento. E, Red, considerações finais aí dessa conversa de hoje.
Muito prazeroso falar de Couch Final Fantasy, de outros jogos que a gente está jogando. Então, vamos ter novidades aí sobre Final Fantasy. Como a Nako já prometeu, vou jogar mais aí para a gente ter mais atualizações. E, como sempre, um grande prazer aí estar conversando sobre jogos, sobre o background dos jogos e fazendo aí entretenimento aí, conversando com o chat aí. Sempre um prazer. Muito bem, Red. Meu agradecimento mais uma vez por você ser o nosso co-host oficial aqui, o meu filho virtual. Agradeço muito aí a presença do nosso chat, para quem assistiu ao vivo e para quem está assistindo depois. Um grande abraço, fiquem com Deus, boa noite e bom jogo para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.